Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre todos os contos que fazem parte do ciclo dos sonhos. Nós estamos no agosto cósmico. Eu já falei aqui que o tema deste ano é o ciclo dos sonhos aqui no Livro em Livros. Então falei, por que não falar um pouquinho sobre os contos que fazem parte do ciclo dos sonhos? Vou deixar também, tanto na descrição quanto nos cards, o vídeo anterior de apresentação do projeto, onde eu falei um pouquinho mais sobre o que é o ciclo dos sonhos, né? Que são aí contos de H.P. Lovecraft que acontecem dentro de um mundo, de um universo que você só consegue acessar através de sonhos. E neste outro vídeo eu falei um pouquinho de como as Dreamlands são, né, como que as terras dos sonhos se configuram, o que tá ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste, tá tudo lá certinho. Aqui eu vou falar um pouco mais de todos os contos. Estão preparados? Então, vamos lá! Se você quer conhecer os contos que fazem parte do ciclo dos sonhos, eu vou listar aqui para vocês todos eles, mas eu já quero deixar aqui um adendo de que a maior parte desses contos eles já foram sim traduzidos para o Brasil. Você vai encontrar em várias coletâneas de Lovecraft, mas alguns deles a gente ainda não tem tradução. São poucos, mas são assim importantes na história como um todo. Por quê? Porque tudo isso faz parte do mesmo universo. Geralmente essas histórias são protagonizadas pelo Randolph Carter. E o Randolph Carter é um homem muito culto, ele é um homem muito misterioso e ele também consegue fazer aí uma grande auto-hipnose, sabe, em que ele vai descendo uma escada, passo por passo, degrau por degrau, e a partir daí ele consegue encontrar esse mundo dos sonhos, né, as Dreamlands, por onde ele vai embarcar em diversas viagens, ele vai conhecer todos os lugares, mas nós temos também contos que não são com ele, que a gente só vai explorar um pouquinho mais desses lugares, das criaturas, dos grandes antigos, dessas entidades cósmicas, né, que nós veremos aí durante as histórias do Lovecraft, né. Muitas aqui das histórias do ciclo dos sonhos, elas se interligam com os mitos de Cthulhu. Os mitos de Cthulhu são histórias próprias do Lovecraft que ganharam, né, esse nome, porque elas, no geral, falam sobre essas entidades cósmicas que vão destruir o nosso mundo um dia e que vieram do espaço, né, sendo a principal e mais famosa delas o Cthulhu. Mas no ciclo dos sonhos, né, nós teremos primeiro Polaris, que é de 1918, que a gente vai descobrir um pouquinho mais a respeito de um determinado mundo. Depois, em 1919, saiu O Navio Branco, em que nós teremos um homem vivendo em um farol que vai se deparar com um navio que vai para lugares extraordinários. Depois, no mesmo ano, Lovecraft escreveu A Maldição de Sarnath, que a gente vai conhecer um pouco mais de Sarnath, porque Sarnath fica de fato, né, nesse universo dos sonhos. E em 1920, nós temos Os Gatos de Ulthar, que é uma história que particularmente eu amo, que a gente vai conhecer, né, esta cidadezinha de Ulthar, onde gatos começaram a desaparecer e hoje em dia existe uma lei, né, de que não se pode fazer mal algum, né, a nenhum gato, e aqueles gatos ali são especiais e a gente vai saber um pouco mais disso em outras histórias. Depois, em 1920, também nós temos Celefais, que a gente vai ver que é, né, uma cidade sonhada, né, pelo seu monarca, que é o Curanis. No mesmo ano, nós temos Ex Oblivione, e no ano seguinte nós temos The Quest of Aranon, que a gente vai ver, né, este personagem, o Aranon, ele tá aí em busca da sua cidade natal, sabe, um lugar místico, maravilhoso, que ele sente muita falta, e é uma história assim mais trágica, que eu gosto quando o Lovecraft coloca essa veia mais melancólica. Sabe, as suas histórias, num geral, elas são, de fato, assim, com finais nada felizes, né? Mas, em uma ou outra, ele coloca uma coisa mais triste, e eu, particularmente, gosto muito de The Quest of Aranon por causa disso. Ainda em 1921, nós temos A Cidade Sem Nome, que é um conto muito importante, tanto para os mitos de Cthulhu, quanto para o ciclo dos sonhos. Porque nós teremos um homem chegando ali em uma cidade sem nome, e descobrindo diversas coisas,
coisas a respeito dos grandes antigos, do Necronomicon, de tudo ali que é sobrenatural e que tem a ver com o mundo que Lovecraft criou. Então, eu acho que, por exemplo, esse é um conto necessário para qualquer pessoa que quer saber um pouco mais de Lovecraft e dessa mitologia dele. Depois nós temos Os Outros Deuses, também do mesmo ano, em que nós teremos aí uma jornada por um monte onde grandes deuses antigos existem. E eu não posso falar mais nada, né, porque estou fazendo esse vídeo sem spoilers. Mas esse também é um conto muito rápido, muito interessante de ser lido, para você também descobrir um pouco mais dessas outras entidades. Aí, em 1922, nós tivemos Azathoth. Azathoth é uma história também que cruza muito com os mitos de Cthulhu. Por quê? Porque as pessoas pensam que o grande mal, o deus supremo, que é o mal encarnado, é Cthulhu. E não. O Cthulhu, na verdade, ele não é assim, gente. Ele está dormindo nas profundezas de R'lyeh e um dia ele vai acordar e destruir o nosso mundo? Sim. Mas o maior mal, a figura central e totalmente maléfica que o Lovecraft criou, se chama Azathoth, que na verdade é como se fosse um grande olho no meio do universo, das galáxias. Então, assim, gente, é uma coisa que você fica meio chocado de saber que o Cthulhu, ele não é o ponto central, sabe, das histórias do Lovecraft. Ele não fez ele como, um grande vilão nem nada. O grande vilão é, na verdade, Azathoth. E como 1922 foi um ano muito prolífico do Lovecraft, principalmente aí, né, no ciclo dos sonhos, nós também temos The Hound, né, que é o cão de caça, que vai ter só aí algumas referências ao mundo dos sonhos. Ele não é, assim, aquela história que, você precisa ler pra conhecer, não. Mas é uma história meio assustadorazinha que eu gosto. Também temos Hypnos, que a gente também vai ver, e isso é uma coisa bem recorrente no Lovecraft, de personagens que sentem falta de um lugar que talvez eles conheçam, talvez não, e isso fica muito claro, principalmente no ciclo dos sonhos, sabe? Hypnos também é um caso desse. Temos no mesmo ano O Que a Lua Traz Consigo, que é super rapidinho, super curtinho, e também vai falar sobre, né, as Dreamlands. Em 1926, nós temos, gente, um que é um dos meus contos favoritos da vida, que é O Intruso. E O Intruso, a gente tem aqui uma história também totalmente melancólica, que eu amo, sobre um homem que vive basicamente num calabouço de um castelo e decide um belo dia sair. Ele nunca saiu dali, e aí ele decide que ele vai aí escalar uma torre, vai sair e vai encontrar, né, outras pessoas, porque ele vive muito solitário. Que história magnífica. Sério, se você nunca leu Lovecraft, se você só quer saber, assim, uma história mais simples, mais singela, mas que vai te impactar, leia O Intruso. E em 26 também nós tivemos The Silver Key. The Silver Key vai ser uma história aí com Randolph Carter, em que ele vai se lembrar aí de algo da sua infância, de ter encontrado um lugar maravilhoso, né, que se passa nas Dreamlands, na Terra dos Sonhos, e ele vai tentar aí encontrar uma chave da qual ele se lembra de quando ele era jovem, e vai tentar aí de fato voltar, né, para este lugar que muita gente diz que não existe. E no mesmo ano nós também temos The Strange High House in the Mist. Gente, Thaisa do Futuro aqui, editando, e percebi que eu não falei de uma das histórias mais importantes do ciclo dos sonhos, que foi escrita entre 1926 e 1927, mas eu acabei esquecendo de falar sobre ela, porque ela só foi publicada póstumamente, lá nos anos 40, que é A Busca Onírica por Kadath. E A Busca Onírica por Kadath, a gente vai ter também Randolph Carter, que quer voltar para essa cidade que ele se lembra de ter visto na infância, e ele vai empreender toda uma jornada através, né, das Dreamlands, tentando encontrar aí esta Kadath. Talvez exista, talvez não, você não sabe, porque ele vai passar por muitos perigos, por muitas criaturas, né, que ele vai conhecendo ao longo do caminho. Ele vai encontrar grandes e terríveis obstáculos, mas cabe também você a ler e descobrir, porque também é uma daquelas histórias em que o final é super melancólico, muito bonito, e que eu gosto muito dessa história. Já em 1927, nós temos, gente, uma novela que é uma das minhas favoritas do Lovecraft, O Caso de Charles Dexter Ward. É uma história mais comprida, mais longa, que a gente vai acompanhar esse personagem, que é o Charles Dexter Ward, descobrindo aí a sua árvore genealógica e ficando meio que obcecado por isso. E apesar de ele não ter tanto a ver aí com o mundo dos sonhos, né, do Lovecraft, ele só tem algumas referências. Particularmente, eu gosto muito dessa história, então estou aqui recomendando pra vocês.
E em 1931 nós temos O Grande nas Montanhas da Loucura. Essa também é uma novela muito longa, muito extensa, na minha opinião, e que o próprio Lovecraft ele considera que foi a sua derrocada, sabe? Ele fala que, na opinião dele, a partir dali ele não conseguiu escrever nada bom. Sabe, ele já considera Nas Montanhas da Loucura uma história ruim. Na verdade, virou aí um grande marco das histórias do Lovecraft. É uma história extremamente conhecida, em que exploradores estão ali no Ártico e vão acabar descobrindo uma cidade criada por grandes antigos e vão ver ali algumas criaturas, vão saber um pouco da história daquele lugar, e a gente vai ter muito essa coisa do platô de Lang ali, que também, né, faz parte do ciclo dos sonhos. Aí no ano seguinte, em 1932, ele escreveu as duas últimas histórias que fazem parte do ciclo dos sonhos. Uma delas é Os Sonhos na Casa da Bruxa, que é uma história, assim, que eu também gosto muito. Eu acho ela bem aterrorizante, de um homem que tá estudando a história dessa bruxa, que é Zaya Mason, e decide alugar a casebre onde ela morava, e ali no canto da parede existe um ângulo euclidiano impossível, e a partir dali ele consegue entrar numa outra dimensão. Então a gente só vai ter referências aqui ao mundo dos sonhos, mas eu acho, por exemplo, que é uma história que super vale a pena você ler. E depois disso, ele escreveu uma última história aqui com o E. Hoffman Price, que é Através dos Portões da Chave de Prata, em que a gente vai saber ali o que aconteceu com o Randolph Carter no final de, né, A Chave de Prata The Silver Key. E, gente, eu particularmente gosto muito do ciclo dos sonhos. Eu acho que são histórias muito subvalorizadas. Tem sim aí os seus problemas, né? Principalmente os preconceitos do Lovecraft, que a gente vai ver muito por aqui. Mas elas também enriquecem muito a sua mitologia. E como eu disse, pouca gente conhece. Então o meu objetivo com esse vídeo foi trazer aqui pra vocês, de fato, algumas histórias que, se você quiser saber um pouco mais de Lovecraft e do ciclo dos sonhos, são aí os contos indicados pra você ler e se apaixonar por toda esta mitologia Lovecraftiana que é tão importante na nossa cultura. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de horror cósmico, de literatura, de qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu alguma das histórias do Ciclo dos Sonhos, já que são histórias tão pouco conhecidas assim. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.